Sou Leila Mícodes e estou aqui para falar sobre poesia de resistência no Brasil, porque temos poucos exemplos desse tema. No século XIX, nós tivemos a poesia abolicionista, com Castro Alves, José do Patrocínio e outros grandes nomes. No século XX, tivemos a poesia de violão de rua, que é uma poesia considerada politicamente engajada, porque estava atenta a grandes problemas sociais, principalmente voltados ao povo e ao campo, às ligas camponesas. Mas o violão de rua não teve tanta visibilidade quanto se esperava que ele tivesse, porque ele teve que conviver com diversas modalidades poéticas, tipo geração 45, pós-modernistas, vanguardistas, praxis, poema processo, poema objeto, poesia postal, poesia ilustrada, poesia objeto, e até o cordel, né? Então, ela ficou sendo mais uma em meio a todas. E por isso, pensamos, parou por aí, não tivemos mais nada depois disso. Nós tivemos sim, não se restringiu a poesia de resistência só a essas duas tendências. E é por isso que eu estou aqui, para falar de novas tendências depois dessas. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho sobre mim, porque vocês vão ver que como eu cheguei a essa poesia de resistência aqui no Brasil. Desde muito pequena, eu fui muito incentivada por minha mãe, que era diretora de escola primária. Escrevia muito bem também, gostava muito de poesia. Então, ela fazia sempre aqueles jogos educativos, né? De brincar de rima, feijão, rima com tire, né? E foi por aí, vai por aí. Então, dela eu herdei essa imensa vontade de poesia desde muito cedo. Aos 3 anos eu já fazia uma trova para o meu gato. Do meu pai, antes do meu avô, eu herdei a vontade de amar a editoração, a gráfica, né, as artes gráficas, porque meu avô foi um grande editor e gráfico do século XX. Ele teve uma das maiores gráficas do Brasil e foi referenciado por grandes nomes, inclusive Rui Castro, que no Metrópole à beira-mar, no livro dele, homenageou meu avô, dizendo que realmente ele tinha feito pelo Brasil um Brasil mais cheio de livros e de jornais e de publicações. Ele mudou as capas dos livros, ele mudou o número de exemplares, a divulgação. Então, ele fez muita coisa. E, sim, lógico, também teve grandes autores, até o filho do José do Patrocínio, né? Ele editou. Então, tinha grandes nomes, poetas, Álvaro Moreira, grandes nomes, tanto em prosa quanto em verso. Agora vamos ao meu pai. Do meu pai eu herdei a profissão. Em 1964, em março, eu entrei na Faculdade Nacional de Direito, que naquela época era Nacional de Direito e hoje é o UFRJ, né? Eu entrei em março. Em abril de 1964, estourou o golpe militar. Agora vocês vejam, sem leis, só com as leis de exceção, com aquela ferocidade toda da polícia, de repressão, sem garantias individuais, e eu, na faculdade mais visada pela polícia, né, da repressão, que era a Nacional de Direito,
com o Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, Caco, famoso Caco, que apelidaram de calabouço. Eu me formei. Me formei e exerci por 12 anos a profissão. Mas, lógico, desde o começo eu não tinha mais motivação para continuar a carreira, né? De qualquer maneira, foram 12 anos de trabalho. Mas depois eu tive a coragem de sair do departamento jurídico do Sindicato das Indústrias dos Trabalhadores da Construção Civil, larguei tudo para fazer o que eu mais gostava, que era ler e escrever o tempo todo. Então, quer dizer, eu passei de uma pessoa da lei para uma pessoa sem lei, porque até hoje não há lei de regulamentação da profissão de escritor. Muito bem. Com a ferocidade da repressão, eis-me no meio dela. E nesse momento houve um grande bloco de resistência, que foi a poesia da geração 70. Ela se deu de duas maneiras: pela imprensa alternativa, pela imprensa nanica, que nós já vamos ver, e que era uma imprensa praticamente quase toda de poesia, e pelo modo de se fazer poesia. Então mudou-se também a forma da estética da poesia. Bom, através vamos falar primeiro da alternativas jornalísticas, né? Ela era chamada de imprensa alternativa porque ela era diferente das imprensas, das grandes imprensas, todas elas eram comerciais, né? Estavam com interesses sociopolítico-econômicos no meio. E essa imprensa, nesse começo pequenina, né? Começou pequenina, ela não tinha esse tipo de interesse, ela tinha interesse de, por e-mail, desculpe, naquela época não havia e-mail, pelo correio, fazer uma grande rede, né, de informações, de troca até só de poesias, mas tudo isso era importante para manter a nossa sanidade mental. E a imprensa alternativa eu dividi em 3 tempos. Só um modo didático de deixar o tema mais claro. A primeira foi a que eu chamo de heróica, que teve muita influência dos grupos sociais, dos movimentos sociais do mundo, né? Feminismo, Black Beautiful, o homossexual, movimento hippie, contracultura, principalmente a contracultura do movimento hippie, né? As palavras de ordem: é proibido proibir, paz e amor, né? Enfim, todos esses lemas, essas palavras de ordem que eram muito marcantes naquela época. E para mim, assim, e também o movimento estudantil, né? Na França, de maio de 1968, famoso movimento estudantil, e também os ramos da nova esquerda, né? Principalmente dentro desses ramos, a política do corpo, porque era o corpo na época que mais sofria torturas, né? E até mortes. Então é por isso que eu chamo ela de heróica. E ela vai até a revogação do AI-5, das leis de exceções, chamavam atos institucionais, e o AI-5 era terrível, né? E foi em 1978 que o AI-5 foi revogado. Tempo dos nanicos, dos jornaizinhos pequenininhos, que eram praticamente só de poesia e eram tão pequenininhos
que às vezes era uma única folha mimeografada, ou duas folhas, ou seja, duas folhas dobradas, né, ao meio que davam 4 folhas, né? Então eram muito pequenos, alguns eram um pouco maiores, mas esse tamanho, não só da poesia, pela síntese, né, por ela ter um tamanho menor que o conto, que uma prosa, e esse formato fazia com que eles passassem mais desapercebidos. Então era praticamente uma solução, entre aspas, ideal para manter esse intercâmbio pelo Brasil inteiro através do correio. Só que teve um problema, né? Eles eram mimeografados e muitos poetas, por causa justamente da facilidade de circulação, muitos poetas resolviam passar os seus poemas de mão em mão. Isso fez com que a repressão começasse a enquadrar os donos dos mimeógrafos, pudessem enquadrar, né? Nem todos foram, óbvio, pudessem enquadrar os donos dos mimeógrafos dentro da Lei de Segurança Nacional, porque eles eram suspeitos de atos subversivos, que seria a panfletagem. Tivemos Alex Polari, que realmente distribuía seus poemas lindos nas passeatas, né, ou nos comícios relâmpagos. Ele tem 2 livros lindos de poesia que ele fez no cárcere. Um deles se chama, olha a ironia, Camarim de Prisioneiro. Esse é lindo, são lindos. E o Nicolas Ber. Nicolas Ber teve um pouco mais de sorte, entre aspas. Ele não foi preso, ele foi indiciado por material de cunho pornográfico, que eram os livrinhos de poesia dele. E eu vou falar um dos poemas que estavam, continua, né? Ele continua reeditando no livro, num dos livros dele, que a polícia considerou pornográfico. Pornográfico nessa época começou a ser uma categorização política. Policial, pior, né? Policial. E um dos poemas de cunho pornográfico dele era: quem teve a mão decepada, levante o dedo. Esse era o material pornográfico dele. Não havia muitas revistas, só jornais, justamente pela facilidade de circulação nacional. A característica principal era a transgressão, o desafio, né, ao sistema e ao que o autoritarismo impunha e ao que a TFP propunha. Né? Era quase que um orgulho. A desobediência civil era quase que um orgulho de desafiar o sistema. E tem uma música, uma composição do Paulo César Pinheiro, muito bonita, né? Que marca bem, exatamente, que sintetiza bem a característica desse período, que é: você corta um verso, eu escrevo outro. A segunda fase das 3 é a expansionista, que foi o boom, né? O boom da imprensa alternativa, e que foi até 85, na minha opinião, com a volta dos caçados, dos exilados, e também com o retorno de um começo de redemocratização. Né? A época realmente foi de eclosão. Realmente todos queriam fazer, e agora revistas, porque agora as revistas circulavam com muito mais naturalidade. Então, foi a época de grande expansão e uma circulação imensa, né? Uma sede de se editar. Saíam, inclusive, volumes, volume 1, volume 2, volume 3,
de livros, pequenos livros, né, no formato de revistas, de ensaios importantíssimos. Enfim, foi uma época assim de começo, né, do sufoco que nós tínhamos de edição e de circulação sem ser por debaixo dos panos, sem ser através do correio. Nessa época eu fui contratada pela Rio Arte, pelo Centro de Imprensa Alternativa e de Cultura Popular da Rio Arte, que é um órgão da Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu fiz o levantamento do acervo que eles tinham, que era cerca de 860 revistas, publicações, folhas mimeografadas. E muito interessante esse trabalho. E logo no ano seguinte, em 1986, acabei fazendo e sendo publicado, dentro desse acervo, o catálogo da imprensa alternativa, com essas 860 publicações. Mas eu, na nossa casa, eu já tinha me casado com Horaci Faustino, nós tínhamos 3.000 exemplares. O problema é que nós morávamos em Maricá, no Rio, num sítio. E veja, um sítio com uma cidade de praia começou a dar umidade, começou a maresia, a estragar essa relíquia, né? Eu acho que era a maior pesquisa e agrupamento de jornais. E nós começamos a ficar muito, muito preocupados, muito, em perder tudo, de uma hora para outra. Já havia sinais de danos. Foi quando eu falei com o Glauco Matoso, ele, como grande amigo que é, desde a década de 1970, também ficou preocupado, até porque ele tinha amor também a toda a publicação que se fazia nesse sentido, porque ele tinha publicações alternativas. Ele tinha 2 publicações famosíssimas na época, que brincavam com o nome de jornais da grande imprensa. Uma era o jornal Dobrábil, que era brincando com o Jornal do Brasil, dos maiores jornais na época, e o outro era a revista De Domingo, que era brincando com a revista de domingo do Globo. Então ele, além de amigo, ele era, né, como eu, inserido dentro desse contexto. E ele ficou também muito preocupado e acabou, como ele tem muita amizade com outros países, com outros setores literários fora do Brasil, ele acabou me apresentando ao professor Dr. Steven Butterman, da Universidade de Miami. Quando ele esteve no Brasil, na casa de Glauco, ele veio até Maricá, foi até Maricá, e viu a beleza do arquivo. E ficou entusiasmado com aquilo e começou a ver como ele, aos poucos, ia se deteriorando até se perder. Em resumo, esse arquivo inteiro, praticamente inteiro, hoje está na Universidade de Miami, na Flórida, consta um setor com o meu nome, e o Butterman é o curador, está cuidando maravilhosamente bem. Inclusive, o setor está digitalizando para todo mundo. Então, eu fico contente de ver que algo que estava quase se perdendo, né, nesse momento, está sendo tão bem cuidado e também democraticamente sendo aberto para a pesquisa mundial. A grande característica da época é realmente
a diversidade temática, né? Revistas desde iates, desde culinária, né? Até movimento estudantil, até uma série, movimento estudantil inteiro, né? Mas publicações estudantis, enfim. É uma abertura já quase que democrática, ainda restrita, mas já era uma fase completamente diferente da anterior, a heróica. E, por fim, nós temos a terceira fase, que eu vou falar muito pouco, mas que é importante falar, até para mostrar que a poesia não teve só a ação através dos nanicos. Ela ainda resiste, ela ainda está viva, apesar de muitas mudanças. Por que as mudanças? Porque é diferente o tempo antigo para o de agora, né? Mas nós temos sim, resistimos sim. Por exemplo, nós temos grandes jornalistas, não só de telejornais, de televisão, como também jornalistas da grande imprensa, saindo dos seus postos, inclusive altos postos, para fazerem um jornal alternativo, que continua sendo de confronto, né? Por exemplo, só vou citar dois que eu acho notáveis, que é o Só Notícia Boa, que tem muito bonito, a filha disse para o pai disse, você viu o jornal de hoje na televisão? Ela disse, não, pai, não vejo, sabe por quê? Porque você só divulga notícia ruim. Então ele fez o Só Notícia Boa. É lindo, é um jornal lindo. É a resistência por quê? Porque os grandes jornais não dizem, fulano comprou um livro de Dostoiévski que mudou a vida dele, ou de Lorca, ou de Mayakovsky. Essas notícias não aparecem, não é verdade? Então ele abriu para esse espaço, que é um espaço de confronto, de notícias que não tinham na época não, sempre, né? Em todas as épocas, não tem espaço na grande imprensa, nos jornais de grande circulação. E o outro é o Boato.org. O Boato.org é incrível também. É um site, um portal que pesquisa e que mostra as fake news. Então, tudo que muita gente circula, sabe? E, lógico, só desgraça, né? Só circula se desgraça. Esse compartilhamento que é quase um terrorismo, eles denunciam. Eles dizem, olha, se tiver assim, a fonte é essa, o coisa é esse. Então, é uma coisa maravilhosa você ficar dentro da realidade e não de uma simulação, de um simulacro da realidade. Aí vocês dizem, mas não é uma revista, não é assim, não. Agora, as revistas são poucas, né? São poucas, mas o movimento continua, por exemplo, ele está até retornando nessa nova fase, né? Mas ele está até retornando. Nós tivemos em fevereiro, final de fevereiro até abril, nós tivemos um movimento muito bonito que está continuando. Hoje mesmo eu recebi as novas atividades, se chama Revistaria. Foi um encontro de revistas e editores literários, de final de fevereiro até começo de abril, 7 mesas com 4 pessoas em cada mesa, um super evento, né? E que pegou diversos setores da imprensa alternativa, dessa imprensa que está à margem da imprensa comercial. Então, desde literatura até questões socioeconômicas, né? E a mesa número 1,
que inaugurou a revistaria que eu estava, tinha como tema, olha que bonito, a história das revistas literárias, invenção poética em perspectiva. E é isso que nós vamos falar agora, para terminar. A resistência da poesia enquanto mudança de perspectiva estética, enquanto o fazer poético foi mudado. Não foi apenas os nanicos, porque essa poesia dos nanicos foi tão importante, né? Porque não era uma poesia meia padronizada como as anteriores. Ela mudou muita coisa, ela teve elementos imprescindíveis, como a mudança de concepção clássica do belo para um belo subjetivo. O que é isso? Antigamente achava-se que o belo era só aquele belo, né? Inacessível, aquele belo clássico, aquele belo quase da concepção grega. E a geração 70 começou a fazer uma poesia que botava o cotidiano no meio. Foi muito criticada por isso. Ah, não é o belo. Mas o que é belo para mim pode não ser para você. Então, esse questionamento, aliás, Kant já tinha um livro maravilhoso, né, sobre essa passagem do clássico para o subjetivo, em termos estéticos. Mas por que foi muito contestado? Não se sabe, porque o haikai, que é tão endeusado, e já havia há muito tempo, né, com Guilherme de Almeida, inclusive, mas foi muito popularizado, muito divulgado pelo Paulo Leminski. Ele todo é feito de cotidiano, né? Os mestres zen faziam os seus ensinamentos através do ritual do chá, através de lavar uma louça, através de uma mosca pousada na mão velha de um senhor. Então, são flechas do cotidiano que no haikai eram idealizados, maravilhosos, todo mundo achava isso, né? Achou, né? E que começaram a contestar tanto quanto os brasileiros fizeram isso, né? Havia uma linguagem coloquial, informal, porque não se pode falar do cotidiano numa linguagem clássica, né? Não tem sentido. E nós exercíamos a crítica de diversas maneiras. Por exemplo, a ironia. A ironia, se ela pode ser destrutiva, ela também pode ser construtiva. É um recurso cênico e teatral de distanciamento. Brecht usava muito, Ibsen usava muito, né? Os grandes teatrólogos usavam muito a ironia, porque é um tipo de crítica distante, né? Tínhamos também o humor, porque o humor era vital para nós naquela época. Se não fosse um mínimo de ironia e de humor, não se sobreviveria àquele terror todo, né? E tinha também uma crítica muito interessante. Os detratores chamavam de desbunde. O desbunde era para eles sinônimo de poesia alienada. Mas não era poesia alienada. Ela fingia que era alienada. Ela falava de superficialidade porque não dava-se para falar de outra coisa. Não dava-se para falar de coisas que chocassem, porque tudo era subversivo, né? Então, esse desbunde que eles falam não era uma poesia alienada, né? Todos nós tínhamos uma formação clássica.
Então, eram os advogados, diplomatas, professores, gente, ninguém era alienado ali. Mães passava-se como alienada. Mas isso foi muito bem entendido depois com a música do Chico, né? Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito choro, muito samba, rock and roll. Uns dias chove, outros dias fazem sol. Mas eu quero te dizer que a coisa aqui tá preta. Foi a partir daí que as pessoas começaram a entender a poesia desbundada, a poesia que não era alienada, mas que precisava ser superficial, com ironia, para poder ser encaminhada de alguma forma, de algum meio. Né? Bom, mas a guinada maior da poesia dos anos 70 foi a poesia de mulheres, feita por mulheres. A poesia de mulheres, a poesia feita de mulheres. Por quê? Porque antes nós tínhamos uma poesia muito certinha, lógico, com exceções honrosas e avulsas e raras. Nós tínhamos aquela poesia certinha, aquela poesia muito mais contemplativa, né? Das forças da natureza, falava-se de sol, de chuva, de lágrima. Quer dizer, eram poesias com um exacerbamento dos sentimentos, né? E veio a poesia dos anos 70 das mulheres e derrubou com tudo isso. Eu costumo brincar que o mundo cor-de-rosa das mulheres foi mudado para o mundo cor-de-rosa choque da Rita Lee. E foi isso. Quando eu, em 1976, creio que foi o primeiro livro que apareceu no Brasil, escrito por mulher em poesia, que tinha esse tipo de linguagem, muito mais, uma lírica mais agressiva, um impacto muito maior. E quando o meu primeiro livro, em 76, saiu, chamado Impróprio para Menores de 18 Amores, com Franklin Jorge, foi um escândalo, gente. Uma coisa terrível, né? Todo mundo dizia, eu só recebi críticas negativas. Todo mundo dizia, mulher não escreve assim, isso não é poesia de mulher. Sim, não era. Realmente não era. Mulher nunca tinha escrito assim. Mas muita coisa a partir daí mudou, porque questionávamos tudo que não era questionado antes. Né? Então a lírica passou a ser muito mais uma lírica de impacto, uma lírica de objetiva, uma lírica irônica, ferina, mais crítica, né? E também temas, né? Muitos temas que nunca antes foram nem sequer imaginados numa poesia, porque, primeiro, não era tema para mulher, segundo, não era tema de poesia. Né? Começaram a aparecer dentro da poesia das mulheres a desigualdade de gênero, sociais de gênero, os falsos moralismos, a violência sutil, não só a violência política, mas também aquela violência que a gente é tão imperceptível no dia a dia que a gente nem percebe direito, né? A violência sutil, diária, da sociedade patriarcal enraizada em nós. Enfim, uma série de questões envolvendo a microfísica do poder. Aquilo que nos é passado de geração em geração e a gente concorda. Ah, tá, é assim mesmo, certo, não, então. São as verdades absolutas que nós quebramos, muitas delas, né? Nós desconstruímos esse sistema ideológico autoritário que a gente nem percebe, que é sistema ideológico, que é manobra, né, ideológica e que é autoritário. Bom,
Conclusão. Existe ainda a poesia de resistência? Eu acho que você já sabe o que eu vou falar, né? Lógico que existe. Atualmente chamada de poesia testemunho, também pode ser chamada de poesia testemunho. E testemunho a gente dá em qualquer época, porque o problema não é só, né, a política, o sistema político, é todo o sistema também de arcabouço que faz com que não percebamos uma série de coisas que nos sufocam, né, no dia a dia. Então, por exemplo, nós resistimos, não mais a ditadura militar, mas nós resistimos à cultura de massa que está nos robotizando. Muitas vezes ela está prestando um serviço pessoal a pessoas mais frágeis. Estamos resistindo à perda progressiva da capacidade de discernimento analítico. As fake news são prova disso. Nós não pesquisamos mais a verdade, nós aceitamos o que vemos, o que ouvimos, o que falamos, e pior ainda, compartilhamos, na verdade. A fragilidade das relações interpessoais, a propaganda enganosa, resistimos também a ela, resistimos à substituição do real pelo virtual, como a válvula de escape para essas insatisfações diárias e humanas. E até resistimos ao que o Sigmund Bauman fala, solitários compramos, ou seja, ao exacerbamento, né, desse tipo de ida ao shopping como válvula de escape, de fuga. E lógico que Bauman também não fala só do consumismo exacerbado, ele fala de mil outras coisas, né? Principalmente dos sentimentos humanos que estão cada vez mais coisificados, mais esvaziados, né? E principalmente a poesia é útil para resistir a tudo isso, porque nós precisamos de diálogo. E a poesia, com a multiplicidade, como ela é uma linguagem conotativa, com a multiplicidade de interpretações, ela enseja muitos mais diálogos pela sua linguagem conotativa do que a prosa, a linguagem da prosa. Por isso tudo é que eu digo, agora, já nesse momento, vamos respirar poesia para despoluir nossas ideias. E talvez, quem sabe, tomara que seja, mudar esse mundo para melhor. Obrigada.